Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE comigo, Thiago Cortes. E o assunto de hoje é sobre como identificar sinais de alerta e prevenção de doenças de pele. E quem traz mais informações sobre esse tema é a dermatologista Vitória Gandu. Seja muito bem-vinda, Vitória. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante. Então, sobre esse tema, quais são os sinais mais comuns que devemos observar para identificar possíveis problemas de pele? Perfeita primeira pergunta, Thiago. Vou só começar dizendo que o câncer de pele é o câncer mais comum do mundo. E é muito fácil da gente prestar atenção nos sinais, porque é visível, basta termos um olhar atento para a pele. Os sinais são comuns de aparecerem na nossa pele, principalmente com a idade. Mas atenção para sinais irregulares. Quando você vir uma pinta, um sinal, divida em 4 pedaços, como se fosse uma pizza. Você vai comparar esses quatro partes entre si. Se as 4 partes forem iguais, ou pelo menos parecidas, isso é um sinal de benignidade, isso tranquiliza a gente. Agora, se uma parte é preta, a outra é castanha, outra é vermelha, a outra está sangrando e ela é irregular, isso chama atenção para a gente precisar de uma avaliação de um dermatologista. Interessante. E nesse caso, às vezes ela tem uma mancha e o sinal, a mancha, ela tem esse tamanho uniforme, regular, como você citou ali, no formato de pizza. Mas e se eu perceber que com o tempo ele tá crescendo? Isso é um sinal de alerta? É sim, Thiago. A evolução traz pra gente um olhar mais atento. Existe uma regra chamada ABCDE. A de assimétrico, B da borda irregular, C de cores, múltiplas cores, D de diâmetro acima de 6 milímetros e o E de evolução. Então, se a sua mancha, a sua pinta ou de qualquer pessoa que conviva com você, que você tenha a oportunidade de visualizar, se tiver algum desses critérios do ABCDE, vale a pena passar por uma avaliação especializada. E a gente tem aqui em Roraima um sol muito forte. É muito quente aqui e o protetor solar ele tem que ser constante. Mas o uso do protetor solar, ele abrange dias de chuva, dias nublados? Como que funciona? Quais são os cuidados que a gente deve ter? Abrange sim, Thiago, até porque em dias nublados a gente ainda tem radiação ultravioleta passando pela atmosfera. Além do protetor solar, que eu sei que é muito difícil para muita gente, nós podemos lançar mão das medidas físicas. Chapéu, óculos escuro, luvas daquelas de colocar, principalmente para quem dirige, luvas com proteção ultravioleta, roupas com proteção ultravioleta. E você citou aqui que a gente tem um verão o ano inteiro, que a gente vai para a piscina, vai para rio, vai para o banho. É muito importante que a gente proteja todo mundo, especialmente as crianças. Quando a gente tem uma queimadura na infância, uma queimadura solar na infância, com formação de bolha, isso dobra o risco daquela criança ter um câncer de pele agressivo no futuro. Então é muito, muito imperativo que a gente faça essa proteção. E eu já percebi também que algumas crianças que têm essa exposição muito forte ao sol, sem uma supervisão, sem um cuidado, acabam tendo umas manchas que, pelo menos, me lembram vitiligo. Isso é comum acontecer? Existe já um fator que causa o vitiligo ou ainda não foi descoberto? Tiago, quando a gente tem uma exposição solar constante, a gente pode ter morte da célula que dá cor à pele, criando manchas brancas. Elas são chamadas de leucodermia gotada e estão presentes principalmente nos membros inferiores de mulheres. Não quer dizer que não haja nos membros superiores, nos braços de homens também, mas é bem frequente nas pernas das mulheres. São pequenas manchas brancas, bem redondinhas, isso é por dano solar. Já o vitiligo, ele é uma doença autoimune, então ele não tem nenhuma relação com a exposição solar.
No vitiligo, existe a ausência da melanina, que dá proteção para o DNA da nossa pele. E aí, para quem tem doenças despigmentantes, como o vitiligo, ou seja, uma pele sem essa proteção, a gente precisa reforçar as medidas para evitar a queimadura solar. E ainda sobre a proteção, o fator FPS dos protetores solar, eles realmente interferem? Porque assim, eu vejo nas farmácias de 15, 20, 30, 50, 60, 70. E eu fico me perguntando, se eu comprar um de 30 e um de 60, o de 60 vai me proteger o dobro do de 30? Como é que funciona essa questão do FPS? Ele vai proteger mais, sim, Thiago. Quanto maior o FPS, maior a proteção. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda um FPS mínimo de 30. Mas, para pessoas muito claras, ou que se queimam com facilidade, ou que têm olhos claros, a recomendação é de um FPS mínimo de 50. Interessante. E ainda falando sobre as manchas, né? Quais tipos de manchas elas são mais preocupantes e podem estar relacionadas ao câncer de pele? Não é comum que nós tenhamos manchas novas a partir dos 30 anos. Então, sinais novos a partir dos 30 anos. Isso, o aparecer uma mancha nova, já é um sinal de atenção. As assimétricas, como a gente comentou, são uma grande red flag para a gente prestar atenção também. Feridas que não cicatrizam, lesões que sangram com facilidade, às vezes vai se secar com a toalha e ali já tem um sangramento, pode parecer pequeno, mas é importante olhar. Importante lembrar que o câncer de pele ele não vem acompanhado de sintomas como dor ou coceira. Então não é porque uma lesão não está doendo que não é importante avaliá-la. É verdade. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que todas as pessoas realizem um autoexame da pele mensalmente e consulte um dermatologista pelo menos uma vez ao ano. E para um autoexame eficaz, é importante escolher um ambiente bem iluminado e utilizar um espelho de corpo inteiro, além de um espelho de mão para visualizar áreas mais difíceis como as costas e o couro cabeludo. Como é que deve ser feito esse autoexame, além de, claro, observar o corpo todo? Tiago, o mais importante é nós estarmos atentos. Quando a gente sabe o que a gente está procurando, fica muito mais fácil de encontrar. Então, você ter esse olhar voltado para si, de uma mancha que você não tinha, de uma pinta que está mudando, de uma região que escureceu que não era assim antes, isso deve chamar atenção. E outra coisa que eu acho essencial é nós pedirmos ajuda para aquelas pessoas que convivem conosco. Muitas vezes, quem repara numa mancha nova não é o próprio paciente, é a mãe, a esposa, o irmão, o marido. Então, essa outra pessoa também saber os critérios nos ajuda demais. Aqui no consultório é recorrente chegar alguém arrastado por um familiar que notou a mancha primeiro do que aquela própria pessoa. Eu imagino. E como a exposição solar constante, ele pode proteger a nossa pele, especialmente no clima de Roraima. Pode danificar a pele? Isso. A radiação ultravioleta, ela altera nosso DNA. Então, causa mutações nas nossas células, levando ao câncer. Sim. E, assim, uma imagem que me aterrorizou e foi referência, assim, acredito que em todos os consultórios de dermatologia do Brasil, é de uma senhora que passava protetor solar apenas no rosto e não passava no pescoço e no colo. E ficou aquela distorção gritante entre o rosto bem cuidado e protegido e o pescoço e o restante do colo desprotegido e danificado pelo sol. Como que deve ser feita essa proteção? É só a parte que vai ser exposta ou o protetor solar ele deve ser passado no corpo inteiro?
Se você estiver usando uma roupa com proteção ultravioleta ou uma camisa de manga comprida, por exemplo, você pode proteger apenas as áreas expostas. Se você vai se expor ao sol de biquíni, sunga ou shorts, vale a pena você proteger o corpo inteiro antes de ir para um lugar aberto. Outra coisa importante lembrar: se a gente tiver a menos de 3 metros de uma janela que receba luz solar, é como se a gente estivesse ao ar livre. Então, o hábito do protetor solar, ter o protetor solar bem acessível, na bancada do banheiro, do lado da escova de dente, dentro do carro, faz com que você veja o produto e fique mais propenso a passá-lo. Porque a gente não consegue programar o nosso dia inteirinho. A gente não sabe se porventura a gente vai pegar uma fila no sol, se a gente vai ter que estacionar o carro longe do local que a gente precisa ir, vai caminhar recebendo essa luz solar. Então, é importante sim proteger todos os dias. E para quem já tem mais uma idade, né, basta fazer o teste, pegar ali o nosso antebraço, que é uma região que a gente recebe bastante sol, e colocar perto da barriga, que é uma proteção, que é um lugar que a gente protege bastante. Como a pele é diferente, como a pele da barriga, que é protegida, é uma pele mais lisa, mais clara, com menos mancha, frente ao antebraço, que a gente acaba esquecendo no dia a dia. Tava fazendo um teste aqui e é verdade. A pele da barriga é mais clarinha do E que a do lisa, né? antebraço. É uma pele Isso, que você vê que ela não é judiada é verdade. pelo sol. Uhum. E você falou muito sobre os cuidados na praia, sobre tomar o banho, né, e nos banhos e nas praias, os balneários. E viralizou no TikTok recente pessoas utilizando o limão pra clarear o cabelo. E aí passa o limão no cabelo, vai pro sol. Só que eu vejo que isso causa é um risco, né? Eu já tive a pele manchada por conta de queimadura do limão e o sol. Qual é a recomendação? Meu Deus, eu não sabia disso não, Tiago, socorro. Não, isso não é recomendado. Inclusive, eu recomendo que não faça de jeito maneira. E se vir alguém fazendo, por favor, vai e converse com essa pessoa. O limão, assim como diversas outras frutas cítricas e também o figo, cenoura, enfim, eles são capazes de causar uma condição chamada fitofotodermatose. A substância que eles contêm em contato com a luz do sol faz com que aquela molécula seja abrasiva, cause uma queimadura na nossa pele. E aí você pode ter uma queimadura como se fosse de água quente, com dor, com descamação, com coceira e com manchas. Então, não fazer esse tipo de coisa. Vai descolorir o cabelo, procura um bom cabeleireiro e faz alguma coisa segura. A saúde, ela tem que vir em nosso primeiro lugar. E ainda falando sobre essa questão de descolorir, eu descobri também recente que no próprio manual desses pós descolorantes, eles não indicam ir para o sol. Sendo que é comumente Uhum. utilizado o pó descolorante, a pessoa vai e fica no sol. E dá aquela queimação, Exato. aquele ardor. Qual é a recomendação também para utilizar esses pós descolorantes? Não ir para o sol. Não ir para o sol. Então, nós precisamos ter um certo receio, um certo cuidado frente a qualquer coisa que a gente vai fazer. Não é porque deu certo com um colega que tá tudo bem fazer o mesmo procedimento. Então, se previna. Vai descolorir os pelos? Siga a recomendação do produto que você está utilizando. Vai descolorir os cabelos? Não faça isso com qualquer produto. Procure um profissional, use um produto de confiança, um produto dentro da validade, já testado para aquele fim. Assim, você evita surpresas desagradáveis. Imagina a gente estar no verão, aqui que a gente usa regata, shorts, e você infelizmente sofre uma queimadura. Além do desconforto, dos riscos para sua saúde, o aspecto estético desagradável. Se você passar limão no cabelo, se isso for para o seu rosto, por exemplo, e você pegar sol, você pode manchar o seu rosto e demora para clarear. Então, siga as orientações dos produtos que você vai utilizar, siga as recomendações sempre de um profissional habilitado para aquele fim.
E assim, quais são os mitos mais comuns sobre os cuidados com a pele e a questão relacionada ao câncer de pele também? Olha, eu vejo muita gente querendo pegar sol pela questão da saúde, porque pegar sol é bom. Não existe em lugar nenhum escrito que pegar sol faz bem à saúde. Nem aquele da O que a gente... manhãzinha? Oi? Nem Nem da aquele da manhã? manhã. Não, nem o da manhã. Fazer atividades ao ar livre é algo agradável, que traz bem-estar. Então, se você for fazer uma atividade ao ar livre, que seja para fazer algo relaxante, ver a natureza, olhar as plantas, esse tipo de atividade, não pelo sol em si. E mesmo nesses momentos, cuide da sua proteção solar. Também, erroneamente, as pessoas falam para tomar sol bem cedinho ou mais à tarde para pegar vitamina D. A vitamina D não é sintetizada nos primeiros horários da manhã, nem no fim da tarde. Ela é majoritariamente sintetizada ali entre 10 da manhã e 2 da tarde, que é quando a gente tem mais radiação ultravioleta B atingindo a atmosfera. Então, não justifica você tomar sol pela manhã pela vitamina D. Você apenas está causando mais fotoenvelhecimento e maior risco do câncer de pele. Outra questão muito comum também, nos últimos anos, a ascensão do skincare. E aí eu vejo que muitos desses produtos têm alguns tipos de ácido e que não podem de jeito nenhum ter contato com o sol, que inclusive é recomendado passar pela noite. Existe algum perigo de usar esses produtos de skincare fora do horário previsto? Quais são os riscos para a saúde? Tem gente que passa retinol. Eu uso pela noite com a recomendação da minha dermatologista ácido azelaico para clarear algumas manchas na minha pele. Mas claro, né? Foi a minha dermatologista que indicou. Eu uso pela noite. Mas eu vejo que com a ascensão do skincare fica meio que sem uma orientação correta para a população. Realmente é tanta informação e desinformação que a gente fica perdido. Por isso, mais uma vez, é imperativo procurar alguém que você confie, que seja o profissional daquela área, né? Existem muitos curiosos fazendo a mesma coisa, mas você precisa delegar a sua saúde para alguém que estuda isso, para alguém que se dedica a cuidar da sua saúde de maneira adequada. Então, ácidos é uma denominação muito abrangente. Existem múltiplos ácidos que você pode tomar sol com eles, sem problema nenhum. Por exemplo, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico não queima, não arde, não descama. Pelo contrário, o ácido hialurônico é uma molécula hidratante. Então, não é porque o nome está ali ácido, o prefixo está ácido, que a gente vai impedir o contato com o sol. Outros ácidos são fotoestáveis. Por exemplo, que você citou o ácido azelaico, então seria possível, com os devidos cuidados, usá-lo durante o dia. Já outros são inativados pela luz solar, como o ácido retinóico, que você citou, o derivado dele, o retinol. E é muita coisa, então é importante que você seja avaliado, porque a receita que a pessoa da internet passa pode não ser a mais conveniente para você. Vou te dar um exemplo. A rosácea, que é uma situação em que a pele é mais seca, mais sensível, mais reativa, e a rosácea é extremamente comum. A rosácea, ela piora com certos ácidos, como o ácido retinóico. A pele fica mais irritada, mais vermelha, mais ardida, e comumente na internet a gente vê as pessoas de maneira irresponsável falando para todo mundo usar ácido retinóico. Então, para cada pessoa, a gente precisa avaliar cada pele, cada situação, cada rotina, porque tem gente que trabalha apenas à noite, né? Faz plantões noturnos e durante o dia não tem tanta disposição. Então, cada rotina vai influenciar naquele cuidado específico. E falando também de outras manchas, né? É comum que bebês nasçam com aquela mancha mongólica. Se ela não sumir conforme essa criança vai crescendo, é um sinal de alerta ou não?
Não, a mancha mongólica é uma mancha benigna, assim como a mancha salmão, que a gente vê muito mais nos homens, porque eles tendem a ter o cabelo curto, que é uma área avermelhada ali na nuca, na raiz do cabelo, na região occipital do final do pescoço, aqui que une com a cabeça. Então, mancha salmão e mancha mongólica não têm significado clínico negativo, são manchas benignas. Só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, a mancha mongólica, que é comumente encontrada em bebês recém-nascidos, é uma mancha mais azulada, esverdeada, que fica geralmente acima do bumbum ali, da criança nas costas. E além dessas manchas, também tem a questão das manchas emocionais. Pessoas que passam por situações de estresse, ansiedade muito grande, o corpo somatiza e acaba reagindo dessa maneira de uma mancha. Quais os cuidados tomar com essas manchas que são provenientes de emoções mesmo? Pouca gente sabe, mas quando a gente está nas primeiras fases da nossa vida, na barriga da nossa mãe, é o mesmo tecido embrionário que dá origem à pele e ao cérebro. E essa conexão, ela é muito importante durante toda a nossa vida. Então, diversas condições emocionais se manifestam na pele e várias condições de pele pioram com o nosso emocional. Um grande exemplo é a dermatite seborreica, a chamada caspa. Quem tem caspa, quem sofre de dermatite seborreica, sabe que se estressar, que quando se estressa, a dermatite seborreica piora. É algo indissociável. Outras condições também aparecem, como a urticária, por exemplo, que pode causar uma coceira desagradável. Os cuidados depende de cada situação, porque a dermatologia, ela é a área da medicina com maior número de diagnósticos. A dermatologia é a maior quantidade de doenças que você tem em qualquer área da medicina inteira. Então, vale a pena você ser avaliado para aquela condição de pele, para que a orientação seja individualizada. Sim. E já que é uma área tão buscada pela população no geral, quais são as últimas novidades ou tratamentos no campo da dermatologia para prevenir ou tratar o câncer de pele? Segue a recomendação da proteção solar para prevenção. Já tem inúmeras pesquisas, não há dúvida que a radiação solar é o grande causador, junto com outras radiações que a gente às vezes não consegue evitar. Por exemplo, pessoas que fazem radioterapia para um outro tumor interno podem ter um risco aumentado de câncer de pele naquela região que recebeu radioterapia, mas isso é algo que a gente não pode evitar. Então, a proteção solar segue sendo, apesar das grandes falácias da internet e de charlatões que, por qualquer propósito, dizem que não há relação, a medicina já tem bem estabelecido a relação entre radiação ultravioleta e o câncer de pele. Das novidades, nós temos cada vez mais terapias melhores, principalmente para o câncer de pele mais agressivo, que é o melanoma, que ajudam na sobrevida do paciente, ou seja, na quantidade de anos que ele vive após o diagnóstico do melanoma. Então, temos drogas que não são tão novas, mas que cada vez mais mostram um resultado positivo. Muito interessante. E Vitória, você falou sobre as falácias da internet. Essa questão de, ai, toma colágeno, toma esse gummy hair, toma essa balinha aqui que você toma e vai melhorar a sua pele. É, tem alguma comprovação científica? Não tem? Tomar esse tipo de suplemento sem uma recomendação médica, ele é benéfico ou pode ser maléfico? Como que funciona? Depende muito do suplemento e da pessoa. Eu sei que às vezes é chato o médico ficar falando isso, mas realmente é algo individualizado. Infelizmente, essas propagandas muito amplas sobre balinhas para cabelo acabam por atrasar diagnósticos em que a pessoa vai perdendo os cabelos. Em outras palavras,
Deixa-se de procurar precocemente o médico dermatologista, fazendo com que haja atraso no diagnóstico e piora da perda do cabelo ao se optar por essas vias alternativas. E existem inúmeras condições em que tempo é cabelo, ou seja, quanto mais você demora para procurar o seu tratamento, o seu cabelo pode se perder de maneira irreversível. Outras são reversíveis. Existem as que, independente do tempo que você demore, é possível voltar o volume capilar. Mas em algumas condições, não é possível retornar o cabelo perdido. Então, se você sente o seu cabelo diminuindo, não perca tempo, vá ao médico dermatologista para que ele possa te examinar, fazer os exames pertinentes, te dar o diagnóstico, que é o mais importante. A gente se esquece, o cabelo tá caindo e a gente toma balinha. Qual é o diagnóstico desse cabelo caindo? Por que ele está caindo? Aí, a partir dessa resposta, traça-se um plano terapêutico para aquele paciente. Muito interessante. Vitória, teve mais alguma situação, algum alerta que a gente deixou de citar aqui nesse momento? Alguma coisa a mais? Tiago, eu acho que você foi perfeito. Eu lhe agradeço demais as perguntas, porque é um assunto que acomete todo mundo. Homens e mulheres, crianças e idosos, todos nós convivemos com problemas cutâneos, sejam eles leves ou graves. Então, muito obrigada pelo espaço para que a gente possa espalhar informação. Vitória, eu que agradeço por trazer esse esclarecimento de forma tão objetiva e tão clara para a população. Esse foi mais um Entrevistas DPE, e se você quiser acompanhar assuntos de relevância pública, basta acessar os canais da Defensoria no Deezer, Spotify e YouTube. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!